Bom dia, graça e paz a todos vocês, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês que vão passar por aqui nesse canal, não é? Sabe, abençoados, antes eu me preocupava em me arrumar para poder fazer uma live ou um vídeo, não é? Mas não cuide tanto da aparência, cuide do seu espírito. Ministração muito excelente no Ministério Graça e Apostolado domingo. Cuide do seu espírito, alimente o seu espírito, dá a palavra para o seu espírito. São águas vivas, a palavra do Senhor, não é? Então, alimente o seu espírito, alimente o seu espírito com E minúsculo, amém? Se inscreve no canal, abençoados. Irmãos em Cristo Jesus, chamados para a graça de Deus. Então eu cuidava da aparência. E às vezes eu cuidava tanto abençoado que desistia de entrar, sei lá. Eu não sei. Quando eu estou me arrumando quando eu estou me arrumando para alguma coisa abençoada, alguma festa, ou eu vou para o trabalho, vamos dizer de uma festa, se eu ficar escolhendo uma roupa, tiro uma roupa, ponho a outra, tiro uma roupa, ponho a outra, eu acabo desistindo. Então eu não sou muito dessas de estar muito escolhendo roupas, né? Se é essa ou se é aquela. Eu pego aquela roupa lá e coloco e vou. Procuro ser rápida, senão se eu ficar muito arrumando abençoado, então eu já tenho coisas práticas no meu dia a dia. Enfim, vamos à palavra, abençoado. Vamos à palavra. Não perca o mover que está acontecendo. O mover que está acontecendo no Graça sobre Graça Macedo, amém? Então, fortalezas, assuntos fortalezas, todo domingo, amém, abençoado? E hoje é quarta-feira, hoje é feriado, hein? Hoje é feriado, dia 9 de julho de 2025. Se inscreva no canal e seja bem-vindo. Bem-vindo a este canal, chamados para a graça de Deus. Não é? Que palavra gostosa de ouvir, abençoado. Chamados para a graça de Deus. A graça é simples. A graça é simples. Os homens, as igrejas, os pastores, foi que complicaram. Nunca vou me esquecer, abençoado, que o Espírito Santo mesmo me disse, eles tomam Santa Ceia para sua própria condenação. Enquanto Paulo disse em Romanos 8, não há nenhuma condenação em nós, mas eles tomam a Santa Ceia para sua própria condenação. Então a condenação não saiu da mente deles. Há uma fortaleza na mente dos crentes que estão debaixo da lei. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo e eles ainda não entenderam estas coisas. Os crentes da lei não entenderam o Romanos 10, versículo... o Romanos 10, 4. Eu estou no Romanos 8, que é o que eu vou ler agora. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, os crentes tomam Santa Ceia para a sua própria condenação. Quem está tomando Santa Ceia não está com uma condenação, abençoado. E Cristo tirou toda a condenação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? São escolhidos de Deus. Os crentes debaixo da lei são escolhidos de Deus. Quando eu falo que estão debaixo da lei, é porque eles ainda estão em obras judaicas. Obras que não é mais para nós fazermos, porque em Cristo foi o fim da lei. Quando ele diz tetelestai, está tudo consumado, ali terminou a lei, começando uma nova lei, entre aspas, que era a nova aliança. E, infelizmente, muita gente ainda não compreendeu essas coisas. Então, vocês são chamados para a graça de Deus. Não depende, essa revelação, abençoada, é uma experiência com Deus. Essa revelação não depende de nós. Essa revelação de ter olhos iluminados
Ao ler as escrituras, isto depende de Deus, não depende de nós, não depende de mim, não dependeu de mim para que eu recebesse a graça. Eu também estava debaixo da lei, eu também tinha uma condenação em mim. Alô, eu também, abençoado, tinha uma condenação. Por quê? Porque a lei, ela faz isso, ela te joga a condenação, ela não tira a condenação. Alô, o fim da lei é Cristo, abençoado. Cristo na sua carne aboliu os mandamentos da lei. Então, ordenança judaica não existe mais para nós. Nós não somos judeus. Se fosse para nós vivermos como judeus, tínhamos nascido judeu. Se fosse para nós não vivermos como gentio, se fosse para nós vivermos debaixo da lei, tínhamos nascido debaixo da lei. Mas não, nós nascemos debaixo da graça de Deus. Nós nascemos depois de morte, ressurreição e crucificação de Jesus Cristo. Estão entendendo, abençoado? Então, vamos ter com Deus, vamos ter com as Escrituras. Amém, abençoado? Você é um filho de Deus, então você merece ouvir a revelação de Deus. A revelação que Deus deu para mim, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que também dê para você. Que te dê olhos iluminados. Amém, abençoado? Por isso eu estou aqui, porque Deus me chamou para a sua graça. E como eu estava dizendo, abençoado, a revelação da graça é uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. É muito maravilhoso. Adore o Senhor Jesus Cristo que está em você, abençoado. Receba que Jesus está em você. Receba que você é filho de Deus. Receba que você foi chamado para a graça. Receba, abençoado. Leem a Bíblia com olhos iluminados, ouvindo atentamente. Hoje é feriado, hoje é dia 9, quarta-feira, 2025, é o ano que nós estamos. E hoje o Espírito Santo, logo pela manhã, ele me disse: quanto mais ouvirmos a palavra, mais viveremos bem na terra. Quanto mais ouvirmos a palavra, mais viveremos bem na terra com o nosso próximo. Chamados para a graça. Irmãos, é muito bom, é muito bom, é muito maravilhoso, é muito abençoado. Eu tenho uma alegria dentro do meu espírito. Alô, alimente o seu espírito com a palavra, alimente o seu espírito com louvor, alimente o seu espírito abençoado, regozijando na graça de Deus, abençoado. Isso não tem preço, não tem preço a nossa comunhão com Cristo. Cristo tirou toda a nossa condenação, nenhuma condenação há em nós. Tomando santa ceia ou não tomando santa ceia, nós estamos circuncidados com o Espírito de Deus. Você sabe o que é isso, abençoado? Circuncidados com o Espírito de Deus. É por isso que louvamos Ele, cantamos a Ele, louvamos, glorificamos, porque Ele fez isso por nós, abençoado. Ele nos glorificou, é o que está escrito. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que amar a Deus, para depois amar o próximo. O segundo mandamento é amar o próximo. Então você vai amar a Deus, você vai ficar com Deus, você vai louvar a Deus, você vai glorificar o nome de Deus, você vai chamar a existência daquilo que você não vê, e aí Deus vai ser contigo. Quando Deus ser contigo, abençoado, quando você ter uma experiência com Deus, você vai passar mais a Deus do que o próximo. O próximo, ele muitas vezes não vai estar nem aí para nós, abençoado. Alô? É por isso que você tem que estar com Deus. Este sim devemos louvar e honrar e agradecer e amar. Amar o Senhor com todas as tuas forças, de toda a tua alma. Eu penso que muita gente não sabe o que é o amor a Deus, mais do que todas as coisas. Porque uma hora eu disse isso para o irmão, uma hora Deus vai nos provar, Ele prova sim, abençoado, se você realmente só está falando qualquer coisa da boca para fora, ou se você realmente ama Ele. E louvado seja Deus que me tocou, abençoado. Louvado seja Deus que me tocou. Porque quando Deus nos toca, quando Deus, o próprio Deus,
nos toca, aí é que temos uma comunhão com Ele. Eu tenho que falar isso, abençoado. Eu só sou agradecida a Deus porque Ele primeiro, não foi eu, foi Ele primeiro, sempre será Ele. Por isso que essa minha comunhão com Deus é maravilhosa, porque foi Ele quem me escolheu, Ele que me chamou, Ele que me glorificou, fez isso com vocês também. O Espírito Santo está em vocês, mas é preciso que vocês saiam desse sono da religião, sono da religião. Então a religião cegou os crentes e não é como está escrito. Maria, mas vocês vivem dizendo que é como está escrito. Às vezes não é como está escrito, porque atrás daquilo que está escrito tem uma revelação. E por que muitos não recebem a revelação? Porque não ouvem graça e não ouvem apostolado. Então foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Salmo 100, né? Então foi Ele, é sempre Ele abençoado. É sempre Deus primeiro. Quando Deus nos escolhe, Deus nos escolhe. Então nós vamos nos aproximando dEle, nos aproximando dEle, nos aproximando até que nós estamos unha em carne. E isto é fantástico. Isto é maravilhoso. E depois que nós estamos unidos, nós somos um espírito unido com o Senhor. E depois que nós estamos unidos, não há ninguém que separe, abençoado. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, unidos com Cristo. Foi isso que Ele fez, unidos com Cristo, foi isso que Ele fez com nós. Ele nos uniu, nós somos um espírito unido com o Senhor. E quando Ele faz isso, não há santa ceia para nós, abençoado, que vai separar a gente de Deus. Não há essa comunhão em graça, não há santa ceia, porque Ele nos uniu, Ele uniu eu de uma forma diferente, amém, abençoado? Mas Ele salvou nós, Efésios 2:8, Ele salvou, é que a minha comunhão pode estar maior do que a sua, amém, abençoado? Mas isso também não impede que você esteja ligado com Cristo. Nós estamos ligados com Cristo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo nós fomos salvos. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo Ele nos uniu. Pela oferta do corpo de Cristo Ele nos deu uma eterna salvação. E isso não vai mudar. Quer os religiosos ou não, isso não muda. Isso não muda. Ele nos ligou a Ele. E nada mais nos separa do amor de Deus. É que eu tenho em mim uma manifestação dele, abençoado. E é por isso que eu estou aqui. E eu penso que qualquer um pode ter. Se achegar a ele. Estão entendendo, abençoado? É preciso uma coinonia com o Senhor. Mas como eu disse, tudo depende dele. A graça é uma revelação. A comunhão com ele é tudo, abençoado. Comunhão com Cristo é tudo. Nós sentimos algo diferente. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas vamos às escrituras. Romanos 8. Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente não está nem aí para Deus. Foi pregado no ministério. Graça e apostolado. Sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você está amando mais a sua mulher. Talvez você está amando mais o seu marido. Talvez você está amando mais o seu filho. E Deus vai provar se realmente nós amamos Ele. Abençoado. Eu tenho um testemunho fortíssimo guardado dentro do meu coração sobre esse assunto. Eu só vou revelar quando Cristo deixar eu revelar. E vai chegar o tempo. Porque eu peço para Ele, deixa eu contar esse testemunho. Eu peço para Ele, mas só quando Ele determinar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo meu Senhor, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me escolheu. E não há condenação em mim, não há em você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você não sabe disso.
Mas ele te escolheu antes da fundação do mundo. É o que está escrito na palavra, Efésios 1:4. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu também os predestinou. Predestinação. Deus te predestinou. Ele nos predestinou. Quando eu falo essa palavra, não é só para mim abençoar. Não é só para mim, ô irmão. É para você. Então, olha, ouça atentamente. Olha o que o Espírito Santo me disse hoje, abençoado nessa quarta. Quanto mais ouvirmos a palavra, mais viveremos bem na terra. Viveremos bem com o nosso próximo. Porque essa comunhão, essa ligação com Deus, esse amor de Deus para conosco, isto vai fazer com que flua o amor de dentro para fora. Vamos ver o irmão no espírito, porque eu tenho que amar o meu irmão, ainda que ele não me ame mais, ou que ele me amou um dia, ou que ele venha me amar, mas eu tenho que amar o meu irmão, porque eu recebi a graça, porque eu estou em comunhão com Deus, e a minha ligação com Deus é muito mais forte do que aquela inimizade do irmão para com a minha pessoa. Romanos 8, versículo 29. Pois o que dantes conheceu, também os predestinou. Então Deus os predestinou. Deus me predestinou. Ou seja, temos um destino. Estamos salvos pela sua graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Não pela santa ceia, não pelo pão que dão aí nas igrejas. Quem os condenará, abençoado? Romanos 8, versículo 29. Pois o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, eu, você, e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Nós não somos justificados por pão e suco. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Alô, estamos depois da cruz. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Cristo pagou a dívida. Colossenses 2, versículo 14. Nós não temos que pagar nada com a nossa carne. Nós não temos que fazer jejum, como muitos fazem este sacrifício, matando a sua carne porque achou que pecou ontem e hoje, e aí eu tenho que fazer um jejum. Cristo perdoou. Cristo não está perdoando mais ninguém, abençoado. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, chamados para a graça. Estamos sendo chamados para a graça. Acorde, abençoado, para esta revelação. Não durma mais no barulho dos homens da lei, dos ministros da lei. Não durma mais nesse barulho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Jesus, no tempo da sua carne, ele chamou, vem Pedro, vem João, vem fulano, vem Beltrano. E eles largaram e iam. Talvez você esteja amando mais o seu filho, talvez você esteja amando mais o seu irmão, talvez você esteja amando mais o seu pastor. Talvez a sua irmã é pastora daquela igreja e você está com ela. Talvez o seu marido é daquela igreja, então você está com ele. Talvez seu pai, sua mãe é de lá, então eu também vou para lá. Não, você tem que ir aonde Cristo enviar você. Então você é um chamado para a graça. Eu declaro e profetizo. Olhos iluminados ao ler as escrituras, eu declaro e profetizo espírito de sabedoria na sua vida. Não espírito de contenda, não espírito de inimizade, não espírito não espírito abençoado de confusão. Eu declaro espírito de sabedoria na sua vida. Eu posso, Paulo disse, eu prefiro que vocês profetizem. Então eu estou profetizando e pela fé eu aguardo
coisas acontecerem na sua vida. Assim como eu também estou esperando coisas acontecer na minha vida. Coisas grandes. Coisas grandes, abençoado. Coisas do reino de Deus. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ele predestinou e ele chamou. Ele predestinou, ele me chamou. Graças a Deus, é por isso que eu estou aqui. Ele me chamou e eu estou sem condenação. Nenhuma condenação há em nós. Romanos 8. E quem está tomando Santa Ceia? Mas nós estamos cumprindo o mandamento da lei? Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Colossenses 2. Colossenses 2. Cristo pagou a dívida. Sabe, abençoado, o que o Espírito Santo me disse? O Espírito Santo me disse desta forma. Eu estava lavando uma louça quando o Espírito Santo me disse. Eu gosto de comer, abençoado. Eu gosto de comer um pãozinho com 2 ovos. Eu gosto de comer. Quem não gosta, não é? Por isso que a gula está lá em Gálatas 5, nas obras da carne. A gula está lá. Então nós não devemos comer em excesso. Se come em excesso, tem alguma coisa acontecendo. Alô, abençoado. Eu sou uma serva de Deus. Eu sou uma ministra de Cristo. Eu sou uma pessoa que ama a Deus. Alô, mas eu estou em uma carne. Se eu não ouvir a voz do Espírito Santo, eu sou uma religiosa. A Bíblia tem que se cumprir na minha vida, a palavra do Senhor, amém? Eu tenho que seguir a palavra do Senhor para que eu reine em vida. Alô, quanto mais ouvirmos a palavra, mais viveremos bem na terra. Foi a palavra que ele me disse hoje. Então, abençoado, eu estava lavando uma louça e aí o Espírito Santo, ele me disse, se você quer comer também, então você tem que fazer lá o sacrifício da academia. Foi isso que ele me disse. Então, eu vou pagar na minha carne. Se eu não sei comer, se eu como, o excesso de comida, abençoado, o excesso de comida. E aí o Espírito Santo me disse, então, se você come, nós temos um tanto para comer, abençoado. Então, se nós comermos, o alimento do Espírito foi falado, né? Alimente o seu espírito. Então, se você só alimenta a sua carne com comida da terra, e você come de manhã, e você come isso, e você assalta a geladeira de madrugada, e isso e aquilo, e você só vai comendo, você vai ficar gordona, gordão. E aí o Espírito Santo me disse, Maria, se você só come, então você vai ter que fazer academia. É o seu sacrifício. Olha, abençoado. Então o Espírito Santo me disse isso e eu não vou esquecer nunca mais. E agora eu mortifico a minha carne. Alô? Muitos mortificam a carne porque, eu estou em pecado. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu tenho que mortificar minha carne porque eu olhei aquela mulher, é tão bonita. Então a condenação está na mente deles. E aí estão vivendo de sacrifício, porque tem medo de deles morrer e Deus levar eles para o céu, para a glória. E eles foram chamados, os crentes, olha a palavra, foram chamados, foram predestinados. Mas não para viver a graça de Deus. Porque na graça de Deus não tem jejum, não tem mortificar a carne, abençoada. Mortificar a carne mortifica eu, quando eu exagero na minha comida, exagerei na minha comida, bora Maria para academia. Vai lá fazer o seu sacrifício. Você não sabe comer, Maria? Então você vai fazer o sacrifício. Você vai mortificar a sua carne lá na academia. Foi isso que Deus me disse. Mas os crentes não. Os crentes, eles mortificam a carne deles. Porque eles estão cheios de condenação. É algo assim. Olhei para a mulher, fiz isso, fiz aquilo. E a condenação está na mente. Eles estão debaixo da lei. Então eles têm que fazer jejum. 1 dia, 2, 3, 7. Eles têm que fazer a campanha, têm que fazer a corrente. E aí o Espírito Santo me disse, você está na obra da gula? Então, tem que viver a palavra abençoado. Chamar a existência das coisas que a gente não está vendo.
Então você está mais em espírito ou você está mais nas obras da carne? Porque a gula é uma obra da carne. E eu sei disso, abençoado. Então a gente tem que combater coisas espirituais com coisas espirituais, coisas da terra com coisas da terra. Se eu estou na obra da gula, tem academia lá para mim. Alô, eu vou mortificar minha carne lá. Então, abençoado, as coisas do reino de Deus são isto aqui. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, Deus nos glorificou. Deus nos chamou. Deus nos justificou. Deus, em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Em Cristo Jesus, abençoado, não há condenação. Não há e não há. Maria, mas você não vai para lugar nenhum porque você está em Cristo Jesus ouvindo a palavra, abençoada. Amém? Então, Colossenses 2, versículo 14, em Cristo, ele, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, Santa Ceia é ordenança de Moisés. Santa Ceia não é ordenança para nós, porque Cristo aboliu as ordenanças em sua carne. Tetelestai, tudo está consumado. Você quer pagar um preço? Tá nas obras da carne? Quer pagar um preço? Mas olha, abençoado, quem está em espírito e recebe a revelação da graça, fica cada dia mais com o Senhor. Quanto mais ouvirmos a palavra, mais viveremos bem na terra. Então, recebendo a graça, recebendo que Cristo riscou a dívida e que nós não devemos nada. Estamos prósperos no reino de Deus. Vamos combatendo as obras da carne, porque estamos com Cristo. Eu reconheço o Senhor na minha vida. Então vamos combatendo as obras da carne, porque vamos estar mais em espírito, mais com o Senhor. Ele vai estar nos ensinando, assim como Ele me ensinou. Se você quer estar comendo, então você tem que mortificar a sua carne lá na academia, Maria. Não é maravilhoso viver ouvindo a voz do Senhor? Eu não vou mortificar a minha carne abençoada com medo de perder a minha salvação, porque a salvação está em Cristo. Eu não vou mortificar a minha carne fazendo jejum, achando que eu tô e que eu vou perder a salvação. Porque eu já sei da revelação, que eu tô salva pela graça. Quanto a isso, eu não tenho que fazer jejum. Quanto a isso, eu não tenho que fazer sacrifício. Porque Cristo foi o sacrifício. Estão entendendo essa palavra, abençoada? Então, Colossenses 2, Cristo pagou a minha dívida. Eu tenho que pagar um preço quando eu estou comendo muito. Aí eu vou lá para a academia queimar as calorias que eu comi. Aí eu tenho que pagar um preço com a minha carne. Mas com a minha carne eu não faço jejum para ser santa. Com a minha carne eu não faço jejum para ser salva. Com a minha carne eu não faço sacrifício, porque a carne já foi entregue. A carne de Jesus Cristo. Por mim e por você. É preciso entender e receber que Cristo te chamou para a graça, não para a lei. É preciso vocês entenderem isto. Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Havia, não há mais. Olha o verbo. O entendimento da graça está nos verbos presente, passado e futuro. Ao ler a Bíblia, você que gosta de ler, preste muita atenção. Havendo quem? Cristo. Havendo Cristo riscado, né? Porque foi Jesus. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz.
tudo foi cravado na cruz. Tudo foi cravado na cruz. Ou seja, tudo foi levado quando Cristo morreu. Tudo, absolutamente tudo foi levado naquela cruz. E é por isso que eu glorifico o nome de Deus abençoado. Deus é o próprio Deus em nós. Deus é Jesus Cristo. Deus é Jesus Cristo abençoado. Por isso que eu falo dele, por isso que eu chamo a existência das coisas que eu não vejo, porque eu acredito, eu não estou vendo, mas eu acredito que ele é um Deus poderoso para fazer. Efésios 3:20. Cuidando de aparência, abençoado. Não é tudo. Você escolhe uma roupa, você escolhe um carro, mas escolher a Deus você não escolhe. Foi Ele que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, versículo 3. Você escolhe uma roupa, você escolhe um sapato, mas você não escolhe a Deus. Ele que escolheu nós primeiro. Então hoje eu escolho ficar com Ele. Hoje eu tenho uma manifestação do Espírito Santo no meu ser, no meu espírito. Então eu estou com Ele. A minha comunhão com Ele não é mais pão. Era antigamente, antes de eu ter a graça revelada. Eu achava que comunhão era isso aí que os pastores falavam, abençoado, que era a Santa Ceia. Hoje não mais, abençoado. Hoje eu sei que Ele pagou uma dívida que eu jamais ia conseguir pagar na minha carne, como muitos, né, fazem jejum, né? Então, abençoado, hoje eu sei que Ele pagou a dívida para que eu ficasse na terra, reinando em vida, amando a Ele e amando o meu próximo. Primeiro mandamento, ama Ele e depois ama o próximo. Aquele que não ama o seu irmão está mentindo, não ama Deus também. Não é? Tem essa palavra aí, abençoado. Então, se não ama o irmão, não ama Deus. Não ama Deus, é falsário. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Você não toma a Santa Ceia, então você está desligado de Deus. A religião desligou. A religião desliga o crente de Deus. Porque é religiosidade. Pão e suco dentro da igreja. Ele não salva. Quem salvou foi Jesus Cristo. Pão e suco dentro da igreja. Pão não é o corpo de Jesus Cristo. Como dizem, pão é pão, suco é suco. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Quem será contra você? Olha, você não vai na igreja há muito tempo. Olha, você está sem comunhão. Olha, você não toma mais a Santa Ceia. Quem será contra nós? Então, quem são os teus acusadores, abençoados? Se Jesus Cristo tirou toda a condenação. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, se lá no madeiro Ele foi por nós. Se lá no madeiro Ele foi por nós. Quem será contra nós? A religião? Os pastores que estão te acusando? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem fará qualquer coisa contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Foi Deus quem os chamou. Foi Deus quem os glorificou. Foi Deus quem deu uma eterna salvação para nós. Foi Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Agora você reconheça a Deus em sua vida, abençoado. Ontem eu estava conversando com uma irmã
machucou, tirou a tala do tornozelo ontem, e vai aqui, vai ali, aqui não tem consulta, vai para lá e vai para cá, vai naquele endereço, resumindo. Até que o atendente da clínica mexeu naquele computador e disse para ela, olha, tem uma vaga aqui, vai lá. Mas lá ela já tinha ido e disseram para ela, não abriu ainda a agenda para a marcação de consulta. E ela vai aqui e vai ali, até que o atendente abriu o computador, olha, tem uma vaga aqui, vai lá. Na hora ela reconheceu a Deus na vida dela. Ela está em graça, minha irmã. Ela está em graça. E ontem ela estava me contando. E aí, abençoado, tudo o que eu sou ensinada no Ministério Graça e Apostolado eu faço. Somos ensinados a orar, falar com Deus. Somos ensinados a orar uns pelos outros. E ali nós nos oramos. E eu disse ao Senhor, Senhor, antecipa a cura desse tornozelo. Antecipa. Os médicos falaram que tal dia ela vai estar boa. Mas antecipa, porque o Senhor é Deus poderoso para fazer. Ali fizemos a oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, versículo 34. É assim que nós aprendemos a viver. Quando eu estava debaixo da lei, eu não sabia de nada. Então agora eu tenho que abrir a minha boca e falar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Há um só Senhor. Deus, sendo Espírito, se revestiu de carne na pessoa de Jesus Cristo como Filho. Então há um só intercessor, que Ele está aqui em nós, dentro de nós, abençoado. Então, às vezes, quando você pegar a Maria dizendo, mas não é como está escrito. É, Maria, mas vocês dizem como como está escrito. Aqui não é como está escrito. Aqui está na letra. Mas há uma revelação aqui, há um só Senhor. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Alô, Deus Espírito estava em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Deus Espírito, não tem carne. Revestiu-se de carne na pessoa de Jesus. Tornou-se filho para abolir a lei em sua carne. Estão entendendo, abençoado? E hoje está intercedendo por nós. Jesus, o próprio Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, Ele que nos glorificou, Ele que nos chamou, Ele que nos justificou, Jesus Cristo. Então não é como está escrito. E muitos na letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito vive e fica. O Espírito precisa receber este alimento. E se você estiver recebendo, o Espírito vive e fica no apostolado para sempre. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nesta letra, não é como está escrito. Aqui tem uma revelação, abençoado. Há um só Deus. Há um só Pai. Efésios 4. Vamos procurar aqui na Bíblia, abençoado. Vamos procurar, eu estou terminando. Efésios. Alimente o seu espírito, abençoado. Efésios 4. Efésios 4. Olá. Há um só Senhor. O Senhor é Deus Espírito que se revestiu na pessoa de Jesus Cristo como Filho. E hoje é o Consolador dentro de nós, intercedendo por nós,
intercedendo por nós. Maria não intercede por nós. Estão vendo o erro? Estão vendo como os crentes estão equivocados na graça de Deus? Não leem a Bíblia. Não recebem graça. Não recebem alimento que os fortifica. Não tem ligação, não tem comunhão. A ligação do crente hoje é Santa Ceia. A ligação do crente é Maria. É com a Maria. Alguns e muitos. Quem os condenará, pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre dos mortos, pois Cristo quem morreu por mim. Eu vou dar honra a pão e suco abençoado. Eu vou viver de pão e suco. Eu vou viver de que Maria está me ajudando, intercedendo por mim, abençoado. Horrenda estas coisas. É horrenda, abençoado. Esse povo não tem Cristo. Esse povo não ouve a voz de Deus. Deus não está falando nada com esse povo. Deus endureceu esse povo. Graças a Deus eu compreendo isto, que Deus é Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, ou qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Tem gente que, dá uma chuvinha, dá isso, dá aquilo, dá uma ventania e brigou com o pai, brigou com a mãe, brigou com o meu irmão e fica 2, 3 dias sem falar. E aí vem a angústia. Eu quero saber mais de Deus, não. Tem gente assim? Quem nos separará do amor de Deus? A Santa Ceia? O pão? O suco? Essas coisas vão me separar de Deus? Não. Eu já sei que Ele me chamou, eu sei que Ele me glorificou. Eu sei que eu tenho uma salvação em Cristo Jesus, Efésios 2:8, e não é por obras, não é porque a minha carne vai tomar um suco e um pão, comer um pão, que eu vou estar justificada. Eu já sei dessas coisas. Então, fortalece na graça de Deus abençoado. Quem os separará do amor de Cristo? A tribulação? Nada mais me separa de Deus. Se o irmão está com inimizade, ou com raiva de mim, abençoado. Se o filho fica 2, 3 dias sem falar comigo, abençoado, eu estou em comunhão com Cristo. Sabe, essa ligação é eterna. Marido, mulher, sem falar com você? A mulher está sem falar com você? O marido está sem falar com você? O filho está sem falar com você? Porque você o repreendeu? Porque você o exortou? Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se você ainda está atrás de homens, tendes caído da graça, abençoado, diz a palavra do Senhor. Olha lá, em todas essas coisas. Que coisa? Na tribulação. Nudez. Nós estamos em graça, eu não estou nua, mas eu estou cheia da palavra e cheia do Espírito Santo, abençoado. Então, trate-se, abençoado, de ouvir a graça de Deus para que você viva bem na terra, com o teu próximo. Recebendo a graça e recebendo o apostolado, nós vamos ser mais fortes para suportar os mais fracos. Vamos viver bem na terra, com o nosso próximo, chamados para a graça. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo nos amou com uma eterna salvação, com uma eterna remissão de pecados. Eu não preciso fazer jejum para remir os meus pecados. Eu não preciso fazer sacrifício dando a minha carne, para que este sacrifício
mortificando a minha carne, eu achar e pensar que este sacrifício que eu vou fazer, que esse jejum que eu vou fazer vai remir os meus pecados, pois quem remiu os meus pecados foi Jesus Cristo. É como está escrito, ele remiu e ele perdoou a dívida que era contra nós, nos dando uma eterna salvação. Ele nos comprou, Ele nos justificou, Ele nos chamou. Amém, abençoado. Agora eu vou ler esse livro para domingo, não é? Trazer o próximo apostolado. Amém, abençoado. Graça e paz.